Na história nós vemos vários contos onde os heróis destroem a serpente. Perseu e Medusa, São Jorge e o dragão, São Patrício e as cobras de Irlanda. Isso não apenas são lendas, mas relatos de batalhas pela sobrevivência da espécie humana. Uma batalha que iremos perder, ao menos que deixemos de matar uns aos outros para nos concentrar nos nossos verdadeiros inimigos, e eles estão entre nós. Nada mais certo por trás de toda lenda, por trás de toda tradição. Escondem-se verdades muito antigas, verdades hoje encaradas como mitos, as quais, todavia, refletem um perigo latente que ameaça a espécie humana há muito tempo. Estamos nos referindo ao perigo representado pelos dragões, não aqueles que cospem fogo, mas sim dos seres dragões, ou seres serpentes. São conhecidos como reptilianos, uma vez que são lagartos inteligentes, entidades alienígenas malévolas presentes no nosso planeta há milênios. É uma raça hostil que silenciosamente e também nos bastidores se perpetua através de cruzamentos genéticos forçados com a nossa espécie, pouco a pouco se tornando verdadeiras réplicas humanas, e hoje estão no controle geral e total do nosso mundo, sem que percebamos isso. Eles estão mesmo aqui, muitos ainda no seu estado original, matando, sequestrando, mutilando e promovendo as suas caçadas. Nos Estados Unidos, dentro de uma área governamental, duas moças percorriam em um automóvel uma estrada florestal. Uma delas filmava tudo quando repentinamente o motor do carro estancou, ao mesmo tempo em que uma criatura como que vinda dos piores pesadelos tentou atacá-las, forçando a entrada no carro. Foram alguns segundos do mais puro pânico, quando, sem qualquer coisa que pudessem fazer para se defender, as duas abandonaram o veículo e saíram correndo em disparada. Uma delas, a que portava a câmera, voltou-se e registrou essa cena insólita. A criatura ainda estava junto ao carro. Felizmente perdeu as presas, até que apareçam mais algumas vítimas desavisadas. Além disso, nós também vemos presente e atuante uma outra maldição no nosso mundo. São os humanoides da tipologia Grey ou cinzas. É uma outra perigosa espécie a qual age conjuntamente com os reptilianos, e que, segundo consta, seria uma outra criação genética deles, de modo a servi-los, e eles são abusados. Eles julgam-se os senhores desse mundo. É como, por exemplo, esse recente Crop Circle, que apareceu na Inglaterra em 24 de julho de 2011. Seria uma ameaça ou uma demarcação de território. Porém, o pior de tudo é que, aliada a esses seres nefastos, tanto os Greys quanto os reptilianos, existe uma quinta coluna traidora terrestre, todos trabalhando em conjunto de modo a se apossarem de nosso planeta de maneira plena. Claro, eliminando grande parte da população mundial, além de controlarem tudo: a mídia, a política, a economia, a educação, ciência e assim por diante. Eles promovem guerras e devastações em todo o planeta. Um exemplo típico disso são os famigerados chemtrails, que estão sendo espalhados na atmosfera por todo o planeta. Eles são lançados por enormes aviões, e estas trilhas químicas são compostas por um coquetel de perigosos venenos, representados por materiais radioativos, vírus, bactérias, polímeros desconhecidos, partículas de DNA desconhecidos, agentes químicos e demais compostos biológicos altamente nocivos à saúde humana. Elas ficam horas no céu e logo depois fundem-se com a atmosfera, contaminando tanto o ar quanto o solo.
O sinistro objetivo disto é, por enquanto, enfraquecer os nossos corpos e nossas mentes, mas isso só por enquanto, porque depois será algo ainda pior. Eles planejam, por enquanto, semear doenças, pandemias e epidemias, esterilizando homens e mulheres. Além do mais, eles servem para causar tempestades, inundações, tornados, entre outros desastres, auxiliando o emprego da tecnologia HAARP, mediante a criação de uma barreira eletromagnética, receptora das suas ondas. Sem qualquer dúvida, trata-se de arma química, sendo empregada contra a humanidade em todos os países do mundo, contando com o emprego de enormes aviões, sem qualquer tipo de identificação. São conhecidos como Boeings, o que, aliás, é expressamente proibido pelas normas aéreas internacionais. Essas imagens são da cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. Isso é um verdadeiro abuso que estão promovendo no nosso mundo. Porém, o verdadeiro abuso foi esse. Vocês sabem onde foram espalhados esses chemtrails? Exatamente sobre a base aérea da Força Aérea Brasileira, na cidade de Manaus. É onde estavam a intercepção ou a artilharia antiaérea. E nós não estamos inventando nada quanto ao real perigo destas aspersões na atmosfera. Pesquisadores e cientistas que não estão comprometidos com essa suja conspiração em todo o mundo estão denunciando isso e fazendo alertas às autoridades de vários países. O problema é que a mídia nada disso publica. Claro, e a maioria das pessoas ou julgam ser ficção ou sequer se dá conta que está sendo cruel e perigosamente envenenada. Nessa foto, o repórter investigado Will Thomas teve acesso a uma destas pragas voadoras e mostra a área de dispersão desses venenos, que é situada na fuselagem do avião, e a placa diz o seguinte: área de impacto, não se aproxime. Da mesma forma que recolheu elementos lançados por esses aviões na atmosfera e os enviou para exames, ali foram encontrados mais de 300 tipos de fungos modificados por vírus. Por sua vez, o jornal Idaho Observer fez a mesma coisa. Nestes elementos, tendo sido detectados nada menos do que 26 perigosos metais radioativos, dentre eles bário, alumínio e urânio, além da grande variedade de agentes infecciosos e também, prestem atenção, alguns produtos químicos e medicamentos sedativos. Alguns médicos e cientistas, tais como os doutores R. Mitchell Castle e Hildegard Stenger Cajron, é muito nome complicado, além do pesquisador Jen Smith, encontraram fibras de polímeros catiônicos, os quais envolviam ovos de parasitas nematóides, além de estranhas nanomáquinas replicadoras e também silício, além de fibras e células sanguíneas anormais, transmissoras de doenças graves, tais como a terrível Morgellons, que literalmente devora a carne dos seres humanos. Vejam bem o grau de crueldade.